O Senhor fez por nós na cruz do Calvário, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e aquilo que Ele vai fazer. Valorizar até mesmo a presença dEle, né? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Tem esse ditado, né? Então, se a presença de Deus viesse de mão beijada na nossa vida, se as bênçãos viessem de mão beijada, a gente não ia valorizar, não é mesmo? Então, a gente precisa se esforçar para a gente conquistar. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vocês já viram aquele filho mimado? Mas eu não falo aquelas crianças de 6 aninhos, né? Que fica não para tudo, quer fazer o que quer, não. Eu falo aquela criança mimada de 18 anos de idade, que não quer trabalhar, quer ficar ali na custa dos pais, e tudo que precisa os pais fornecem para ele. Você acha que ele dá valor para aquilo que o pai está fazendo? Ele precisa de uma roupa, tá ali, o pai comprou. Não viu o esforço do pai. Mas aí se ele começa a trabalhar, às vezes ele não cuida nem das coisas que o pai dá. Quebra, perde, deixa ali de qualquer jeito jogado e vai se desfazendo, não dá valor. Mas aí se ele começa a trabalhar, se ele começa a batalhar para ter aquilo que ele quer, ele começa a dar valor. Ele fala, não, esse celular aqui eu batalhei para conseguir ele. Então, verso de número 7, que não devemos errar, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, aquele que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. No mesmo capítulo está escrito isso. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando a gente está no comodismo, a gente está na corrupção, porque está fazendo a vontade da carne. Mas quando a gente está se esforçando, nosso esforço ele vai gerar resultados. E quando a gente se esforça para ter uma vida com Deus, para a gente estar próximo dele, ter uma intimidade com ele de verdade, a gente herda a vida eterna. Deus honra os nossos esforços, irmãos. Glória a Deus, glória aleluia. E no deserto a gente vê também se a gente vive o que a gente prega, não é mesmo? É ali que a gente vai ver. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver aquilo verdadeiramente. Né? Aleluia. Quando a gente está em jejum, a gente está separando aquele momento para o Senhor. Então a gente vai buscar as coisas do alto, a gente vai buscar a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o jejum não é só a gente abster-se de alimentos, né? A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías, capítulo 58, vou ler do 3 ao 5. Diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Glória a Deus. Então o jejum é a gente separar ali um tempo para o Senhor. E esse jejum Deus não recebe, porque ali está falando de contenda, está falando de coisas carnais, está ali jejuando, mas está pensamentos maquinando mal contra o próximo. Deus não recebe jejum dessa maneira, né? Não tem um propósito certo. Os propósitos são carnais, as próprias vontades. Então o jejum assim Deus não recebe. E aqui no mesmo capítulo, do verso de número 6 ao 9, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e o falar vaidade. Então aqui a gente vê
que o jejum é se separar mesmo para Deus, né? Fala de ter boas obras.